Boa tarde. O tema que eu gostaria de trazer aqui para reflexão, para colocar no ar, é um tema ligado à ideia dos paradigmas, e a gente vive um momento, a todo momento na história, a gente está sempre em transições de paradigmas, Mas historicamente, eu acho que a gente vive um momento em que esses paradigmas, eles têm um ciclo de vida cada vez mais curto e vão mudando cada vez mais rapidamente, Então, para a gente falar num paradigma que é emergente, num paradigma que está surgindo, necessariamente a gente acaba se remetendo ao paradigma vigente, mas que está em declínio, Por que a gente faz essa referência? Porque para a gente chegar a um novo paradigma, o paradigma vigente, o que está em declínio, ele foi um caminho necessário, Pode até acontecer assim, que o novo paradigma ele seja uma ruptura, mas ainda que ele tenha sido uma ruptura, ele de alguma maneira, ele tem como ponto de referência o paradigma anterior, E o que faz um paradigma entrar em declínio e um novo paradigma começar a ser construído? Normalmente é dito assim, que o paradigma anterior não oferece mais respostas. Aí um novo paradigma começa a ser construído. E o que faz um novo paradigma não apresentar mais respostas? Na verdade, assim, se as perguntas continuassem as mesmas, aquele paradigma continuaria dando respostas. O que acontece é que as nossas perguntas vão mudando. A gente começa a ter perguntas mais complexas. A gente começa a ter perguntas mais profundas. E aí é que esse paradigma é colocado em xeque. Aí é que ele é confrontado. Então ele pode perfeitamente ter correspondido a um modelo de visão de mundo, de sociedade, num determinado momento histórico, social, econômico. Mas quando as pessoas começam a fazer novas perguntas, pode ser que aquele paradigma não se sustente mais. E é disso que a gente vai falar. Então o paradigma que eu estou propondo que a gente discuta aqui e veja em que estágio a gente está, do ingresso desse novo paradigma, é o paradigma da transdisciplinaridade, que é fundamentalmente assim ligada à ideia de cooperação, de colaboração. Então a gente está falando daí, na verdade, quase que de dois paradigmas que estão em construção por uma nova necessidade, porque o paradigma anterior está em colapso mesmo, Se a gente for pensar então, o que seriam os modelos, vamos dizer, no polo, vamos chamar assim, no polo oposto? Seria a visão de disciplina, do conhecimento muito fragmentado, conhecimento super específico, super especializado em caixinhas, e o modelo da competição. Esse foi um modelo que vigorou até agora e ele teve seu valor, ele trouxe alguns avanços do ponto de vista social, do ponto de vista da humanidade, do ponto de vista do desenvolvimento das carreiras, que eu quero falar um pouco da dimensão do indivíduo, do profissional e da dimensão também macro, da dimensão social, Então esse modelo anterior, ele teve seu valor até um determinado ponto. Mas a competição e a ideia do conhecimento específico, eles estão ligados a duas crenças muito até primitivas, que é a ideia de território e a ideia de escassez. Então, toda vez que eu pensar em termos de escassez, eu vou pensar em defender território. E ninguém questiona assim, que quando a gente está falando em conhecimento e deter conhecimento, e ter poder em torno do conhecimento, a gente está falando de território, sim. E a gente está falando de escassez, sim, Escassez hierárquica, escassez em termos de posição, de título. Então, vejam que mesmo no contexto intelectual e social mais sofisticado, a gente pode ser movido por crenças extremamente primitivas, ancestrais, Então, quando a gente está falando de um paradigma novo, esse paradigma já fala de uma sofisticação em termos da nossa humanidade, que é a capacidade de superar a ideia de escassez e de território. E é isso que a transdisciplinaridade coloca, juntamente com a cooperação. Quando a gente está falando em transdisciplinaridade, a gente está falando num outro modelo mais colaborativo, de construção de ideia, de construção de conhecimento e de trabalho, E é isso que a gente vai falar, não só desse tema, porque o tema é bastante abrangente, mas
como esse tema, como esse novo paradigma impacta o mundo do trabalho, né? Até para a gente trazer uma dimensão prática, ok? Então, como a gente tem que assim, se referir ao paradigma que originou, necessariamente nós vamos trazer a ideia de disciplina, que foi como o conhecimento veio avançando, né, ao longo de séculos, né, 3, 4 séculos, principalmente no Ocidente, o modelo de disciplina do conhecimento racional, fragmentado, especializado, ele que moldou toda a nossa construção, não só de conhecimento do ponto de vista intelectual, científico, acadêmico, mas inclusive o mundo do trabalho, né? Então o conceito de disciplina, principalmente no Ocidente, ele foi o que fundamentou a maneira que se organiza o conhecimento, tanto que na universidade, né, ele está todo organizado, né, por disciplina, por setor, por área. Então, a gente organizou o nosso conhecimento de uma maneira, primeiro, racional, intelectual, e segundo, especializada. A disciplina também acaba determinando a maneira que eu vejo o mundo. Porque a minha formação, até se eu for pensar em termos de formação acadêmica, ou até mesmo a nossa formação muito primária, né, em termos de formação escolar, ela também, assim, a gente sempre tinha a ideia de que você tinha mais facilidade com uma ou outra disciplina, e essa facilidade maior com uma disciplina acabava moldando também uma certa visão de mundo e uma maneira de se movimentar no mundo, né? E a disciplina também vai determinar, principalmente quando eu penso em termos de qual foi a minha formação acadêmica e como eu vou me colocar no mercado de trabalho, a disciplina vai determinar como eu atuo profissionalmente. Em que ambientes eu vou me colocar profissionalmente, que é o que a gente chama de mercado de trabalho, ou qual é o campo de trabalho que uma determinada formação me possibilita. Então eu estou o tempo todo estabelecendo que caixinhas vão servir para mim. As competências que eu estou desenvolvendo caberão em que caixas, né? Isso vai determinar o perfil de pessoa com quem eu vou me relacionar. Então, quando eu determino em que campo de trabalho eu vou atuar e em que contexto eu vou atuar, eu estou fazendo uma série de escolhas que vão restringir o meu universo profissional também. O meu vocabulário, a maneira que eu me visto, o meu ritmo de trabalho, os meus horários. Então, a disciplina e a minha formação acadêmica vão determinar todo esse contexto em que eu vou me colocar. E isso pode ser muito restritivo, como a gente vai ver. Então, a ideia de disciplina está muito ainda presente no nosso modelo de trabalho, no nosso modelo de construção de conhecimento. Mas, particularmente nas últimas décadas, a gente começou a ver assim, até porque assim, as perguntas começaram a ficar mais complexas. Quando as perguntas começam a ficar mais complexas, eu tenho que buscar outros modelos de investigação. Então aí a gente começa a ter níveis de interação de disciplina. Então aquilo que foi arbitrariamente separado, a gente começa a aproximar. Então a gente começa a ver multidisciplinaridade, que ainda existe assim, uma aproximação das disciplinas, mas quase não há comunicação. A interdisciplinaridade é quando começa a haver realmente uma interação de disciplina, uma transferência de conhecimento, de método, de informação. Então aqui começa a haver uma transformação mútua, mas ainda com as fronteiras de disciplina claras. Na transdisciplinaridade, a gente começa, não que as disciplinas deixem de existir, mas a gente vai para uma instância em que as fronteiras de disciplina não fazem sentido. Porque a transdisciplinaridade começa a pensar em termos de apreensão ou de geração de conhecimento, não só pelo nível racional, intelectual, mas a transdisciplinaridade entende que o conhecimento é o que eu adquiro intelectualmente, o que é da dimensão da emoção, do sentimento, o nível da espiritualidade, o nível do afeto. Então eu começo a construir conhecimento por muitos canais. Então essa fronteira arbitrária da disciplina, ela não faz mais sentido. Então é dela que a gente vai falar um pouquinho mais. Então assim, o que a transdisciplinaridade coloca, né? Em termos de novo modelo de
de organização de conhecimento e de percepção do mundo, né, e de possibilidades profissionais, que é o ponto prático disso, né? Então eu reintegro o conhecimento. E reintegro não só o conhecimento acadêmico, intelectual, mas todas as dimensões do conhecimento, inclusive a minha dimensão psíquica, a minha dimensão espiritual, a dimensão do afeto. Como eu integro outras habilidades, começam a emergir aspectos que eu não captaria só do ponto de vista acadêmico e intelectual. Todo mundo conhece assim, um pensamento bastante citado, que é aquele assim, de que quando o meu único instrumento é o martelo, tudo que eu consigo enxergar na vida são pregos. Essa é a ideia da disciplina. Eu fico muito competente com o martelo, mas aí eu só vejo pregos. E a ideia da transdisciplinaridade, ela traz isso. Como eu desenvolvi todo um conjunto de instrumentos mais sofisticados e mais sutis até, eu começo a perceber outras coisas que não eram captadas antes. Então esse é um aspecto muito importante da transdisciplinaridade. E ela traduz assim um anseio, e aí de novo, no nível do indivíduo e no nível coletivo. Essas fronteiras, elas são arbitrárias. Então no nível humano, a gente precisa cruzar essas fronteiras e integrar as coisas em nós. E no nível de sociedade, no nível de humanidade, nós também precisamos dissolver essas fronteiras, porque o nível de complexidade que a gente tem nos desafios de hoje não é uma disciplina única isoladamente que vai dar conta. Então a gente sabe hoje que abordar um problema econômico como se ele fosse destituído de aspectos que são ambientais, sociais, políticos, diplomáticos. Então a gente precisa integrar tudo isso. E isso, assim, essa realidade faz surgir um novo profissional, com uma nova visão e um outro conjunto de competências que são da ordem, primeiro, humana e segundo, técnica, né? Então aqui eu gostaria de falar assim, brevemente, cada uma dessas habilidades elas teriam vários desdobramentos, e também de como eu tive uma experiência, vamos dizer, pessoal de gerar ambientes para a transdisciplinaridade. Então, que habilidades humanas são essas? Primeiro, o pensamento. Eu começo a sair do pensamento linear, ele não me atende mais. Eu adoto o pensamento complexo, um pensamento mais sofisticado. E quando eu me habituar ao pensamento complexo, eu não consigo voltar para o pensamento linear. A minha habilidade de comunicação. Primeiro, a minha habilidade de escuta. A minha habilidade de usar vocabulários que não são vocabulários específicos da minha área. Eu começo a adotar vocabulários mais amplos para ser entendido em qualquer contexto. Autogestão, que diz respeito ao autoconhecimento, responsabilidade sobre o próprio desenvolvimento. As habilidades interpessoais, habilidade de empatia, habilidade de respeitar o conhecimento do outro. E isso vai assim, ampliar muito a minha capacidade de pesquisar, porque como eu abri outros canais, a minha habilidade de pesquisa começa a envolver outros sentidos que não só o intelectual. Então, para falar brevemente, seriam habilidades que eu passo a desenvolver quando eu estou num ambiente de transdisciplinaridade. Particularmente, assim, a experiência em que eu estou mais envolvida é a experiência de colocar o brinquedo, o jogo, em ambientes profissionais, acadêmicos, em diferentes contextos de grupo. Então, a primeira coisa, assim, é o elemento do jogo que tira a competição. Então, é um jogo cooperativo. Esse ambiente da cooperação, ele imediatamente, assim, tira o sentido da ideia de escassez e de competição, porque não é um jogo que vai ter um ganhador. O jogo cooperativo, ele tem como princípio a convivência, não a recompensa. Então eu tiro a ideia de escassez, porque o que o jogo competitivo tem como princípio? O prêmio é escasso, o prêmio será para um. Se eu tiro o elemento da competição, eu imediatamente tirei a escassez. Então veja assim, que trabalhar com um ambiente transdisciplinar não significa trazer mais coisas. Ao contrário, significa superar algumas coisas que foram colocadas arbitrariamente. Então a ideia de escassez, a ideia de competição, a ideia de uma competência, de um êxito individual, quando você coloca pessoas para produzirem conhecimento ou trabalharem sem esses elementos, naturalmente vão se manifestar esse conjunto de habilidades.
porque eles são naturais em ambientes onde há colaboração e onde há uma visão além das fronteiras de conhecimentos específicos. Então, a gente começa a perceber assim que quando as perguntas ficam mais sofisticadas, é porque as pessoas estão num nível de consciência, seja individual ou coletivamente, preparadas para sair dessas armadilhas em que a gente se habituou, que é a da competição, é a da performance, né? Aqui a gente está num modelo em que começa a se pensar em ganho coletivo. Então a gente sai do modelo do êxito individual para o modelo do ganho coletivo e duradouro, sustentável. E para encerrarmos, eu gostaria então de deixar, né, essa ideia, né, esse pensamento do Einstein, que é assim, os problemas que nós temos hoje têm uma complexidade que foi exatamente gerada pelo paradigma anterior, que é o paradigma da especialização. A gente não vai resolver o nível de desafio complexo que a gente tem hoje com o mesmo padrão de pensamento. A gente precisa ingressar num outro modelo, que é o da transdisciplinaridade, baseado no princípio, na ética da cooperação. Muito obrigada.